Boa noite a todos, boa noite para esse momento de graça. Bem-vindos e bem-vindas às 20 horas. Deus possa abençoar a Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas, boa noite. Hoje é dia dos Santos Anjos de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estamos ao vivo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus Imaculado abençoe-vos e vossas famílias. No dia dos Santos Anjos da Guarda, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou chamar aqui o nosso irmão, Padre. Olá, Padre. Bem-vindo a cada um. Estamos esperando aqui o Padre Pedro Paulo. Bem-vindo a Dilza Luiz. Bem-vindo a todos. Boa noite. Nós estamos... boa noite. Boa noite, Padre Dilton. Sua bênção. Deus abençoe sua bênção também. Que alegria. Alegria grande estar com o senhor, reencontrá-lo, né? Foi em 2017, né, que estavam juntos lá em Roma, o curso. Isso. Eu havia participado já em 2015, né? E em 2017 tive a oportunidade de novamente estar participando. E aí tive também a grata satisfação também de lá de conhecer o senhor. Eu quero ir no do 2022. 2022 para aquele mesmo curso. Que Vai ser maravilha. muito... Então, boa noite, gente. O pessoal está entrando, Padre. Que ótimo. Entrando. Depois se apresenta, estão entrando. Já temos 80 pessoas. 81. Enquanto isso, vamos orando, não é? Vamos orar. Isso. Essa aqui é a sequência que a gente reza sempre na paróquia. Isso aqui da paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, que é a padroeira da Bahia. Espero que um dia possas vir aqui celebrar, presidir a Santa Missa, com as bênçãos de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira, única e excelsa do estado da Bahia. E Dom Murilo, Maravilha. vocês sabem, estava aqui, era o nosso arcebispo, né? Agora arcebispo emérito. Isso. Dom Murilo foi o que me ordenou diácono. Ah, Tenho um ordenou grande diácono. carinho por ele. É catarinense. É isto? Isso. Padre Damião, bem-vindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos, irmãos e irmãs, o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, dá-nos um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, doador das graças, luz dos corações. Consolador divino, doce hóspede da alma, suave refrigério. No trabalho, calma. Na aflição, consolo. Na angústia, paz. Ó luz da verdade, aclarei as dúvidas de nossos corações. Sem a vossa força, nada o homem pode. Nenhum bem há nele. Lavai as nossas manchas, pregai nossa secura, curai nossas doenças, comovei o que é rígido, dai calor ao que é frio, reconduzi o errante. Dai aos vossos filhos, que em vós confiam, vossos 7 dons, dai-nos a virtude, a garantia da salvação e a alegria perfeita. Amém. Invoquemos a Virgem Santíssima, Rainha dos Anjos, e São Miguel Arcanjo, nesse dia tão belo dos Santos Anjos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades.
mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Ser o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aqui, Padre, a imagem do altar, uma réplica da padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia. Uma igreja de 1549, tornou-se freguesia em 1623, chamava-se antigamente freguesia. Então, Padre, pode apresentar-se, né? Se apresentar o pessoal aí, o pessoal está chegando, mas a grande alegria já fazer a apresentação e nós começar. Então, eu sou o Padre Pedro Paulo, sou o pároco da paróquia São Sebastião de Anitápolis, Arquidiocese de Florianópolis, e há 5 anos, já está indo para o 6º ano, eu também fui convidado pelo meu bispo a servir no Ministério de Exorcismos. E também faço parte da Associação Internacional de Exorcistas. Faz parte da Associação Internacional de Exorcistas de quanto tempo? Desde o início, desde o ano 2015. Né? Padre Amorte ainda na época era vivo, né? Então o primeiro curso de exorcistas que eu participei em Roma, ele não pôde estar presente, mas ele participou por uma videoconferência, né? E então podemos assim também, né, desde o início, com a presença na associação, também colher muito, né, da presença e da sabedoria dele, né? Eu era assim, adolescente, jovenzinho no seminário, todos os livros dele que saía, né? Psiquiatria, exorcismo, novos contos de um exorcista, os exorcistas falam, também peguei lá na Itália, etc. Então, mais uma vez, queremos acolher a todos e todas que aqui estão chegando nessa live, para nós conversarmos com esse irmão, pároco da Arquidiocese de Florianópolis, que irá nos falar essa conversa, esse bate-papo, que já teve também com o nosso irmão, Padre Gabriel Vilaverde. Fiquei encantado e assim pude convidá-lo. E ele, com Nossa Senhora, disse sim, né? Eis aqui o servo do Senhor, com bastante alegria. Então, Padre, primeiramente, você poderia falar um pouquinho sobre o que é o mistério iniquitatis, mistério da iniquidade. Bem, essa expressão aparece primeiramente na segunda carta de São Paulo a Tessalonicenses. Depois também o Papa Paulo VI, né, aquela famosa conferência dele, né, aquela audiência do dia 15 de novembro de 72, ele novamente fez referência a esse mistério, né? Depois também a CNBB, há pouco tempo, lançou um material de estudo, né? Esse material aqui. Então, onde também novamente fez referência a esse mistério, que é o mistério do mal, né? O Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar, né, sobre a queda dos anjos, depois a queda, né, do ser humano, no número 385, ele vai dizer que diante do sofrimento sempre vem a pergunta, né, de onde vem o mal? E aí, né, nesse número 385 vai dizer o seguinte: o mistério da iniquidade não só se explica à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Precisamos, pois, para abordar a questão da origem do mal, fixar nosso olhar
a partir da fé naquele que é o vencedor do mal, né? Em Jesus Cristo, né? Então, é a partir de Jesus Cristo que a gente vai entender o sentido da nossa vida, o sentido da criação e também essa realidade, né, da presença do mal. Se nós formos olhar para o ministério de Jesus, nós vamos ver que o ministério de Jesus tem basicamente 3 serviços: a pregação da palavra, as curas, tantos milagres que Jesus realizou, e também os muitos exorcismos que Jesus fez, né? Então, para entendermos o mistério do mal, precisamos olhar para Jesus, olhar para as Escrituras e ver o ser humano que desde o início é tentado, né? Tentado primeiramente por Satanás, depois também pelas suas fraquezas, né? A concupiscência, e depois também pelo mundo, né? O mundo é um mundo paganizado, um mundo afastado de Deus, né? Então, esses textos que eu apontei no início, né, e principalmente o catecismo, nos ajuda a entender um pouco melhor o que é esse mistério, né? E a primeira carta de João 3:8 diz assim: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Então não tem como entender Jesus sem esse combate em relação ao mal, que é causa, é origem, está na raiz, né? De toda desordem e de toda fraqueza, né? Com que o ser humano também é tentado, né? Obrigado, Padre Pedro. Eu estava aqui olhando. Obrigado essa presença desse mistério da iniquidade, esse mistério do mal. Existe a presença do bem, mas infelizmente eu recordo aquilo que João Paulo II disse: Deus dá limites ao mal. Sim. Deus é Senhor de todas as coisas. Essa semana, no dia 29 de setembro, celebramos a festa dos Santos Arcanjos, São Gabriel, São Miguel, São Rafael. E hoje, memória dos Santos Anjos da Guarda. Que graça! 2 de outubro. Querido Padre, a liturgia constantemente recorda a existência dos anjos para nós cristãos. Você poderia nos explicar o que é essa realidade angélica e depois o que é o demônio? Então, mais uma vez, uma referência, né, ao Catecismo, no número 328, nos diz que a existência dos seres espirituais, não corporais, a que a Sagrada Escritura habitualmente chama de anjos, é uma verdade de fé, né? Então, hoje, nós vemos, infelizmente, muitas pessoas dizendo: mas será que é isso mesmo? Será que os anjos existem, né? Então, é importante, desde o início, ficar assim muito claro, né? Essa realidade angélica é uma verdade de fé, né? E o catecismo, então, várias vezes vai fazer referência, né, aos anjos, a quem são os anjos, as missões que o anjo, né, que os anjos têm. E no número 336 vai dizer assim: desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e por sua intercessão. Depois o catecismo vai fazer referência a São Basílio Magno, dizendo: cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida, né? À vida eterna. E o Papa Francisco, ele tem falado muito, né, sobre a realidade dos anjos. E no ano de 2015, ele disse assim: o anjo da guarda é como que o embaixador de Deus, junto de cada pessoa. E ele diz: peçamos a graça dessa docilidade, de escutar este companheiro, este embaixador de Deus que está junto de nós em seu nome, e somos sustentados pela sua ajuda sempre a caminho. 2 de outubro de 2015. Né? Essa semana, o Papa, quando fez uma saudação aos bispos da Alemanha,
ao povo da Alemanha, né? Ele disse: recorramos a eles frequentemente na oração, para que nos socorram em todas as situações da nossa vida e nos ajudem a manter o olhar voltado a Jesus, a nossa única salvação. Então, esta realidade dos anjos é uma realidade, né, atestada nas Sagradas Escrituras, depois em toda a tradição viva da Igreja e também, né, nos inúmeros testemunhos dos santos, né? Então, é uma realidade de fé. E nós precisamos assim, ir conhecendo mais, para contarmos também com esse presente que Deus nos deu, né, que são os nossos anjos. Existe, então, também uma hierarquia angélica, onde são 9 coros, e distribuídos em 3 hierarquias. Então, a primeira é a hierarquia, que são os serafins, querubins e tronos. Depois, a segunda hierarquia, que são as dominações, as virtudes, as potestades. E a terceira hierarquia, que são os principados, arcanjos e anjos, né? Então, essa semana, celebramos os arcanjos, 3, né? Que a Sagrada Escritura, então, apenas nos mostra o nome de 3, né? Mas são mais. Primeiramente, então, temos o arcanjo Miguel, né, que significa quem como Deus. E, primeiramente, Miguel aparece no livro de Daniel, né? Temos 2 referências, uma no capítulo 10, outra no capítulo 12, e ali Daniel apresenta Miguel como esse protetor do povo de Israel, né? E hoje da igreja, que é o novo Israel, é o novo povo de Israel. Depois nós encontramos também uma referência na carta de São Judas, no versículo 9, né? Miguel luta contra Satanás pelo corpo de Moisés. Depois também temos uma referência, então, muito importante, que é no livro do Apocalipse, né? Onde Miguel combate, né, contra o dragão, contra a antiga serpente, né, contra Satanás. Depois temos, então, o segundo arcanjo, que é Gabriel, que significa força de Deus. Nós vemos também uma referência a esse arcanjo no livro de Daniel, no capítulo 8, e também no capítulo 9, onde vemos que Gabriel tem a missão ali de levar o anúncio de Deus, né? Depois, no Novo Testamento, nós recordamos que Gabriel é aquele que vai anunciar o nascimento de João Batista, o nascimento do Senhor Jesus. Temos também, então, o terceiro arcanjo, que é Rafael, que significa Deus cura. E nós, então, vemos, né, uma bonita catequese em relação a Rafael no livro de Tobias. E é muito interessante, assim, né, lermos a história de Tobias, do pai Tobias, Tobit, né? Nós vemos ali realmente assim como esta presença cuidadosa, zelosa, né, de Rafael, e uma boa catequese para entendermos também, né, como trabalha e atua os nossos anjos da guarda. Então, primeiramente, então, né, recordamos no dia de hoje os nossos anjos da guarda, mas lembramos desse segundo grau, né, na hierarquia, que também são os arcanjos. Então, tanto os anjos como os arcanjos são aqueles que estão também mais próximos de nós, que olham por nós. Interessante que hoje na missa o prefácio fala de todos. O prefácio da missa, serafins, querubins, tronos, potestades, dominações, virtudes, anjos, arcanjos, principados. Eu gosto muito de celebrar até a missa votiva dos Santos Anjos. É uma grande graça. E é muito interessante nós vermos, né, Padre, como a presença dos anjos estão sempre muito evidentes na liturgia, né? A oração eucarística número 1, nós fazemos esse pedido, né, que o vosso anjo leve, né, até diante de Deus a oferenda que ali está sendo, né, apresentada. Então, depois, cada missa, né, no prefácio, nós terminamos sempre também dizendo, né, santo, 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 né? Então, fazendo também essa referência, unindo a nossa voz, a voz dos anjos no céu que louvam, que adoram, né? Nosso Deus.
Exato, exato. Os anjos nos fazem viver uma vida mais sobrenatural. Nunca esquecermos essa dimensão. E agora sobre esse anjo decaído, né, Satanás, o diabo e os seus sequazes, seguidores. Então, o catecismo vai dizer, no número 391, que alguns dos anjos, todos os anjos são criados por Deus, né, foram criados bons, mas alguns anjos, liderados por Satanás, também chamado diabo, de uma forma radical e irrevogável, né, recusou a Deus e o seu reino. Então, quem é o demônio? O demônio é um ser espiritual, de natureza angélica, condenado eternamente. Deus os pôs à prova, e nesta prova, alguns obedeceram, outros não. Os que desobedeceram de forma definitiva tornaram-se demônios, né? E então, eles por si só é que se transformaram no que são. Ninguém os fez assim, né? Então, aqui uma questão assim mais uma questão mais terminológica, né? Quando nós estamos falando, né, de Lúcifer, Satanás, o diabo, estamos nos referindo aqui ao mesmo ser. Satã vem do hebraico, Satanás vem do aramaico e diabo, né, vem do grego, né? Satã significa o acusador, o inimigo. Satã significa o adversário, o inimigo, né? E o diabo significa o acusador, o caluniador, né? Que mostra um pouco também, então, aquilo que o demônio, né? Que este ser faz, né? Então, quando nós falamos, né, Lúcifer, Satanás, o diabo, estamos nos referindo ao mesmo ser. E quando falamos de demônios, nós estamos é um termo que nós usamos para, de uma forma geral, falar todos os anjos maus, decaídos, todos aqueles que se voltaram, né, contra Deus, né? E nós encontramos, então, né, no Antigo Testamento, a referência, né, a Satanás, né, a Satã, Satanás, e depois, de modo de forma muito corrente, nos evangelhos e também, né, nos outros textos do Novo Testamento, né? Obrigado, Padre Pedro. Como o demônio, né, os demônios agem em relação ao ser humano, em relação aos espaços, aos animais? De que modo ele atua? Bem, o ritual de exorcismos, bem no início, vai dizer que os demônios, eles esforçam-se para associar o homem à sua rebelião contra Deus. Como eles já não podem mais fazer algo contra Deus, eles procuram, né, procuram fazer com que o ser humano também, assim como eles, se voltem contra Deus, né? E o ritual de exorcismo vai dizer que, né, o demônio pode agir sobre, né, pessoas, sobre coisas, sobre animais, né, sobre lugares. Então, quando nós falamos, né, da ação do demônio, nós sempre diferenciamos, distinguimos. Existe uma ação que é ordinária, né, uma ação comum, mais corrente, que é a tentação. Depois nós temos uma segunda ação, que é uma ação extraordinária, né, uma ação fora do comum. Eu vou, então, aqui de uma forma colocar assim de uma forma bem geral, né? Depois convido todos também a verem com calma aquela live que nós gravamos com o padre Gabriel Vilaverde. Então ali eu expliquei de uma forma um pouco mais detalhada, né? O que é uma ação ordinária, o que é uma ação extraordinária. Mas na ação extraordinária nós temos então algumas maneiras do demônio agir. É uma maneira então, né, fora do comum, uma maneira extraordinária. Temos a vexação, que é uma ação sobre os sentidos externos. Então, a pessoa pode
ver coisas, ouvir coisas, sentir coisas. Então, é uma ação mais sobre os sentidos. Depois Às vezes, temos a obsessão. às Temos a vezes tomamos. obsessão, que é uma ação, então, mais sobre os sentidos internos, né? Sobre a mente, sobre a memória, sobre a imaginação. Então, o demônio, né, pode agir dessa forma, atormentando a pessoa. E temos, então, os casos também de possessão, né? Quando o demônio age sobre o corpo, sobre a mente, e a pessoa, então, tem crises, manifestações, né? Então, essa é uma ação extraordinária que se dá sobre as pessoas. Quando nós falamos de uma ação do demônio sobre animais, sobre lugares, sobre coisas, nós falamos, então, de infestação, né? Essa terminologia ela foi cunhada pelos bispos italianos, né? Então, e hoje é a terminologia que nós temos usado na Associação Internacional de Exorcistas, né? Para distinguir essas várias maneiras, né? Esses vários graus aí, em maneiras diferentes, né? Do demônio agir. Mas como eu falava também na live do Padre Gabriel, a ação que nós mais devemos ter atenção, cuidado, é a tentação, né? Porque esse é o principal objetivo do demônio, nos tentar, né? Para que diante, né, de uma situação nós caiamos e pequemos. E o pecado grave, o pecado mortal, é o que nos separa de Deus, nos faz perder o céu, né? Nos faz perder a graça de Deus, a graça santificante, né? E gostaria aqui então de, né, fazer algumas referências ao catecismo, né? O catecismo da Igreja Católica, no número 1033, nos diz assim: morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Depois, o número 1035, né? 1035, diz assim: as almas que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno, né? Depois o catecismo, também no número 1033. Onde diz assim, número 1861. Diz assim: o pecado mortal é a possibilidade radical da liberdade humana com o próprio amor. Então, se esse estado não for a graça santificante, né? A vida na graça, não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna, o inferno, né? Então, nós temos estas referências ao catecismo que realmente assim nos advertem, né, da realidade séria que é o pecado. O Papa Francisco, no dia 21 de janeiro de 2014, dizia: o maior pecado de hoje é que os homens perderam o sentido de pecado. Ele estava aqui fazendo referência a Pio XII, né, que também muitas vezes recordava isso, né? Então nós precisamos estar atentos a isso, porque como as Sagradas Escrituras, né, nos dizem, 1 João 5,16, há pecados que levam à morte, né? Então precisamos ter consciência da gravidade que é o pecado, e de modo especial aqui, né, o pecado mortal. O que são os pecados mortais? São todos aqueles pecados relacionados aos 10 mandamentos da lei de Deus e aos 5 mandamentos da Santa Igreja. Então, precisamos gravar, decorar, né, e ao mesmo tempo também estudar o significado, o conteúdo, né, de cada um dos mandamentos. Então, as pessoas hoje já não se dão mais conta que, por exemplo, faltar a missa final de semana é um pecado grave, né? Sexta-feira, um dia que precisamos fazer alguma penitência, né? Hoje, sexta-feira, e assim por diante, né?
Então, temos esses pecados assim, por exemplo, adultério, concubinato, essas coisas todas que são pecados mais grosseiros, né? Mas precisamos também estar atentos aqui àqueles pecados, quando o primeiro mandamento da lei de Deus, né? Que são os pecados de idolatria, crer em falsas doutrinas, falsos deuses, aqueles pecados de superstição, né? E também os pecados de adivinhação e de magia, né? Então, na live do padre Gabriel, né, eu apresentei vários livros, mas gostaria aqui de mais uma vez, né, fazer referência a um livro muito importante que a gente precisa conhecer, chamado Os Danos do Espiritismo, né? Muitas pessoas hoje até usam a Bíblia para dizer, não, mas é possível ser, né, ser um espírita e ser católico. Não é possível. São coisas totalmente distintas, né? E a Sagrada Escritura, deixa eu pegar aqui um texto, né, bem importante. Livro de Levíticos, capítulo 19, no versículo 30, diz assim, 31. Não vos dirijais aos espíritas, necromantes, nem consulteis adivinhos, não, para que não sejais contaminados por eles. Né? Depois, Deuteronômio 18, versículo 9, enfim, há uma variedade, né? Muitos textos onde Deus vai repetindo, vai dizendo, olha, né? Há práticas que são proibidas, que são perigosas, que colocam em risco, né? A nossa salvação e podem também abrir uma brecha, uma porta para o demônio, né, agir de uma maneira extraordinária na nossa vida. Então, precisamos realmente estar muito atentos a isso, né? Cartomantes, espiritismo, reiki. Tem uma carta, um documento, né, que os bispos americanos fizeram também sobre o reiki, chamado Princípios de Avaliação do Reiki como Medicina Alternativa. Então, um documento mostrando que, primeiramente, né, o reiki é algo que não tem nenhuma credibilidade, nenhum respaldo científico. Né? Em segundo lugar, nos coloca, assim, de uma situação de risco espiritual. Porque se trata de magia branca. Mas perigoso é a magia negra. Não, magia é magia. Branca ou negra, a fonte é a mesma. São forças ocultas, né? Buscar uma ajuda do demônio para conseguir alguma coisa. O demônio pode até no primeiro momento dar alguma coisa, mas depois ele cobra, e cobra caro, né? Nesse sentido. Então, né? Fiz referência a esse livro ali, que pode ajudar bastante a gente também, então, a entender um pouco mais as várias doutrinas que estão aí, né, sendo tão propagadas, incentivadas, que nós, como cristãos católicos, realmente respeitamos todos, mas são coisas que não são compatíveis, ao contrário, são tão combatidas, né, tão condenadas por Deus nas Sagradas Escrituras. Deuteronômio 18, versículo 9, Deus chama que são práticas abomináveis. Então, precisamos, né? Nós respeitamos, né, quem quer seguir por esse caminho, mas precisamos deixar claro, dizendo, olha, ou você é católico ou você não é. Né? Não é possível misturar as coisas. Então, a adivinhação também, né? A adivinhação entra nessa mesma coisa. Adivinhação, reiki, maçonaria, entra na mesma. São Isso portas mesmo. abertas. Só citar, então, algumas coisas aqui, né? Horóscopo, astrologia, fenômenos de evidência, espiritismo, consulta médiuns, cartomante, leitura de mãos, búzios, ouija, tarô, né? Práticas de adivinhação. Práticas de magia, benzedeiros, curandeiros, macumba, feitiçaria, umbanda, reiki, essas coisas todas, né? Não tenho aqui, né? Mas, enfim, eu poderia dar uma infinidade de materiais e livros que podem ajudar a gente realmente a ver o que é uma coisa e o que é outra, né? Por isso que é importante, muito importante, nós conhecermos a nossa fé católica. Além da palavra de Deus, também o catecismo da Igreja Católica.
né? Porque, como Deus nos diz lá em Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Se Deus é o Senhor da nossa vida, o Criador de tudo, se Ele não puder nos ajudar, quem vai poder? Né? Ele é o único necessário, Ele é o Senhor de tudo. Então, só a Ele nós podemos recorrer. Ele é o único Senhor, o único Deus, né, que pode todas as coisas. Percebo que os jovens também no rock satânico, esse rock heavy metal e esses paredões com certas músicas indecentes também realmente é uma ação do mal. Padre querido. O senhor, padre, né, fez também uma tese, né, muito interessante em Roma, onde tratava justamente disso, né? Se o senhor quiser comentar um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando. Na verdade, a tese é sobre a Virgem Maria, protótipo da igreja, a professora de defesa da vida, onde eu busquei falar, olhando para Maria, que ela defendeu a vida, a partir da palavra de Deus, o sim dela foi sempre a vida. E é o sim da igreja, né? Do respeito à concepção até a morte, dizendo não ao aborto provocado, dizendo não de embriões humanos, dizendo não à eutanásia, dizendo não a tudo que destrói a família e a vida. Inclusive, 8 de outubro é o dia do nascituro, né? A semana da CNBB, a semana da vida, de lutar pela vida. E tem lá umas 34 páginas que Stefano De Fiores disse, olha, padre, coloque aí, o satanismo é também uma realidade contra a vida. Porque existe o satanismo ácido, onde existem assassinatos a partir do satanismo. Irmãos, essas pessoas que matam os próprios pais, os avós, inclusive uma freira que será canonizada, beatificada no ano 2000, ela foi assassinada. Essa freira foi ajudar uma jovem adolescente grávida, pensando numa ajuda, mas na verdade era um complô. E essa jovem, dizendo ela, levada por Satanás, saqueou a freira. E a freira, antes de morrer, perdoou, a exemplo de Santa Maria Gorete. Então, lá falava, né, da igreja satânica, de Anton Levi, a fundação da igreja de Satanás, os sacramentos satânicos, a chamada missa negra, também o rock satânico, as mensagens subliminares que o nosso consciente não entende, mas o inconsciente entende que ali é um louvor a Satanás. E eu comparo também com essas músicas dos paredões, dos funks, músicas que degradam o homem, a mulher, a pornografia, uma visão destruída da sexualidade, né? A fornicação que o valor, né? Essas relações antes do matrimônio, o pessoal pensa que ser namorado e ser noivo é ser casado. Inclusive, nas novelas, encontrou-se, vai para a cama. Tudo isso é porta aberta ao demônio. Ele fica batendo palma. E interessante, naquele curso, me marcou bastante, que o exorcista disse, o demônio é triste, ele não tem alegria. Ele não tem humor, ele é triste. E nessa tristeza leva muitos a viver a vida tristeza. Esse pessoal que se deixa levar pelo demônio pensa que é feliz. Recordo aqui Bento XVI, podemos fazer muitas festas, mas só Deus nos dá a verdadeira felicidade. Isso mesmo. Cristo, Senhor. Isso mesmo. E passando, já que você é exorcista, pratica, né? Não apenas fez o curso, mas quais são os sinais, padre, para que nós possamos ver que ali há uma verdadeira possessão demoníaca, com a presença satânica, uma obsessão, uma vexação, os sinais de uma verdadeira possessão diabólica? Então, o ritual de exorcismos, né, nos apresentam quatro sinais, né? Então, primeiro, a aversão ao sagrado, aversão ao Santíssimo Nome de Jesus, da Virgem Maria, dos santos, aversão às imagens, a lugares santos, né, a objetos sagrados. Depois, isso mesmo. Isso mesmo. Depois, há um segundo sinal, que é manifestar forças superiores à idade ou à condição física. Então, a força sobre-humana. Né? Terceiro, revelar coisas ocultas ou distantes. O conhecimento de coisas ocultas, coisas escondidas. Né? Quando as pessoas vão aí em adivinhos, a dizer coisas da vida da pessoa,
Bem, o demônio sabe do nosso passado, sabe da nossa história, sabe como nos pescar, né? Sabe o que a gente quer ouvir. Então, quando se trata do conhecimento, né, que não está acessível ali a nós, então, revelar coisas ocultas, coisas distantes. E depois também, então, o quarto sinal, que é falar uma língua estranha ou desconhecida. Ou entender, né, aquele que também está falando. Então, são sinais que mostram, então, uma possível possessão. Quanto mais sinais, mais evidente, mais claro, né, vai ficando. Então, o que é a possessão? É um fenômeno pelo qual um espírito maligno possui o corpo de uma pessoa e em determinados momentos pode falar e mover-se através do corpo, sem que a pessoa possa evitar. Então, faz gritar, cair no chão. A pessoa pode ali também manifestar uma voz diabólica, cheia de ódio, cheia de raiva, né? O demônio pode mover objetos, né? Fazer a pessoa levitar. A pessoa pode expelir, né, materiais. O Padre Amorte costumava muitas vezes, né, nos mostrar pregos, cabelos, objetos, né? Eu lembro de um caso que eu atendi, que a pessoa foi vítima, né, de um malefício, e durante o exorcismo a pessoa começou a vomitar cachaça, né? E a pessoa era uma pessoa que não bebia, era uma pessoa... Para entender aqui, malefício seria uma bruxaria, uma feitiçaria, um Isso bozó. mesmo, isso Para a mesmo. pessoa entender aqui da Bahia. Uhum. Isso mesmo. Então, as pessoas perguntam, né? Ah, mas o feitiço, o malefício, isso pega, isso funciona? Bem, né? Há pessoas que têm, né, uma aliança com o inimigo e trabalham para isso, né? E se a pessoa não está na graça de Deus, está vulnerável, está desprotegida, né? Então, a chave sempre é vida na graça de Deus. Procuramos viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os mandamentos, né? Tendo realmente uma vida cristã autêntica, pronto, precisamos ficar preocupados, né? Então, a maioria dos casos, hoje, se passam por pessoas que já não têm mais uma vida cristã. E aí estão suscetíveis, vulneráveis espiritualmente, né? E podem acabar manifestando um sinal ou outro desse aqui. O Padre Pedro Paulo, se estamos em pecado mortal, qual é a via ordinária para nos ter a graça de Deus? Sermos lavados pelo sangue de Jesus, perdoados, que eu percebo que às vezes a fila da comunhão cresce. O que é que você diz de modo ordinário? Qual é esse sacramento do encontro? Ok. Então, a porta de entrada é o sacramento do batismo. Ali nós somos salvos, redimidos, recebemos de Deus de presente, né, a salvação, né? Depois, quando nós jogamos fora, né, a graça de Deus pelo pecado grave, então o caminho é o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. E o padre Gabriel Amorte costumava dizer que a confissão é algo mais poderoso que o exorcismo. Deixa eu ler uma citação dele aqui. Ele dizia assim: muitas vezes escrevi que se causa muito mais raiva ao demônio confessando-se, ou seja, arrancando do demônio a alma, do que exorcizando e arrancando-lhe assim o corpo. A confissão é mais forte que o exorcismo. O padre Fortea, também, que é um grande estudioso dessa área, né? Certa vez ele disse assim: nós, seres humanos, somos como meninos e nos maravilhamos com o que é mais espetacular aos nossos olhos. A confissão é menos espetacular, sua obra é mais discreta, mais silenciosa. No entanto, a confissão é um dom divino, bem maior que o exorcismo. O exorcismo só retira o demônio do corpo. A confissão retira o mal do nosso espírito. A confissão destrói nossas ataduras com a iniquidade. E não é só isso. Nos concede a graça santificante. A confissão não só perdoa, mas corrige nossa alma e enche-a de luz, né? Então, a confissão é um sacramento extraordinário. Nós, como cristãos, não podemos
ficar sem a confissão, não devemos ficar muito tempo sem nos confessarmos. A pessoa pode, né, sem a comunhão, chegar ao céu? Olha, com dificuldade até pode, né? Mas sem confissão não. E nós não podemos comungar de qualquer jeito. É uma ofensa grave, é um sacrilégio confessarmos em pecado grave, comungarmos em pecado grave, né? Então, recorramos mais vezes à confissão, né? E vivamos. A confissão vai nos ajudar a viver tudo de uma forma melhor. A Eucaristia, a nossa vida de oração, né? A busca das virtudes, e assim por diante, né? Obrigado, Padre. Quando a pessoa vai nesses feiticeiros, esses lugares aí, uma vez lá eles dizem, né, reza uma oração, faz isso, faz aquilo, mas nunca eles dizem, se confesse. Porque eles sabem, né? Se confessar, quebra o vínculo, a influência, perdem né, o vínculo, o acesso, o domínio que existe sobre a alma da pessoa e também que pode acabar repercutindo sobre o corpo. Dado por Deus. Deus nos blinda com a sua confissão, com esta graça, nos lava do seu sangue. Os santos e santas buscavam a confissão, Padre Pio, João Maria Vianney, Santa Faustina, mergulhavam na confissão, Teresinha do Menino Jesus. Por que o demônio tinha tanto ódio, né, do Padre Pio, São João Maria Vianney? Porque eram confessores. Passavam horas e horas confessando, horas e horas no confessionário. São Leopoldo também, São Leopoldo é um capuchinho, não é? Qual é a importância dos psiquiatras ou psicólogos no Ministério dos Exorcismos? Bem, o ritual de exorcismos vai dizer que, bem, no número 17 e também no número 14, vai dizer que, na medida do possível, nós podemos recorrer aos peritos na ciência médica, psiquiatras, né, pessoas que tenham sensibilidade das realidades espirituais. Então, podemos contar com esse auxílio, com esses profissionais, né? E quando nós tivemos, há pouco tempo, né, em São Paulo, um curso sobre exorcismo e orações de libertação, então lá foi falado para nós, foi apresentado, né, as diretrizes da Associação Internacional de Exorcistas. E lá teve um psiquiatra, onde fez assim, né, uma longa conferência falando para nós daquilo que nós exorcistas precisamos estar atentos. Alguns casos que aparentemente são estranhos, mas que são, né, estão dentro de um quadro clínico. Então, como esta live vai ficar gravada, eu apenas aqui vou fazer menção, né? Depois, cada um pode, né, com calma, buscar se inteirar um pouco mais disso, né? Mas existem 12 quadros clínicos que nós, exorcistas, precisamos estar atentos para não confundirmos com a ação do demônio. Então, estão distribuídos em 4 blocos. No primeiro bloco, os casos de transtornos psicóticos, esquizofrenia, distúrbios delirantes, distúrbios psicóticos condividido, né? Aqueles casos de distúrbios delirantes induzidos e estados alterados por uso de substâncias. Então, distúrbios por uso de substâncias psicóticas, né? Então, precisamos estar atentos a esses quadros, esses transtornos mais psicóticos. Depois, um segundo quadro, um segundo bloco, são as formas de dissociação e histeria. Então, temos os casos de distúrbios histriônicos, de personalidade. Depois, distúrbios de conversão. Então, aqueles distúrbios de sintomas neurológicos funcionais. Distúrbios dissociativos de identidade, personalidades múltiplas, né? Os casos, o terceiro bloco, são os casos de transtorno de humor. Então, episódios hipomanical, os episódios depressivos. Um quarto bloco, que são os transtornos neuróticos. Então, distúrbios
obsessivo-compulsivo, o síndrome de Tourette, né? Então, aqueles distúrbios com tiques combinados, né? De múltiplos, de motores múltiplos, vocais, enfim. E, por último, um quinto bloco, que são os casos de simulação, distúrbios fictícios, né? Então, a gente precisa olhar esse quadro todo, né? Porque são quadros que têm uma explicação natural, uma explicação científica, né? E que, quando nós, no acompanhamento das pessoas, vamos percebendo aqueles sinais, os possíveis sinais de possessão, são sinais bem pontuais, que não se enquadram dentro desses casos, né? E algumas vezes a pessoa apresenta alguns sinais, mas pode também ali apresentar alguns desses transtornos, né? Então, há casos que a gente precisa ter um trabalho conjunto. A pessoa vai no psiquiatra, vai no psicólogo e também vai no exorcista, né? E fazemos esse trabalho conjunto, né? Então, e há casos realmente que o demônio se esconde atrás de uma doença. Pode provocar uma doença, né? A pessoa vai lá muitas vezes, né, no mago, no macumbeiro, não sei o quê, e tem uma aparente melhora. E o demônio ali vai tirar os sintomas, não vai resolver, mas vai desaparecer naquele momento, né? Então, são casos realmente complexos, que precisamos ter realmente assim, bastante atenção, né? E ver o que é uma coisa e outra, né? Então, esse diálogo com os profissionais da medicina ajudam muito a darmos passos realmente bem seguros, né, no acompanhamento das pessoas. Obrigado, Padre, por esta iluminação e a importância também desse olhar científico. Temos ouvido bastante que o exorcismo é o ministério da misericórdia. Pode nos falar um pouco disto? Como exorcismo, esse ministério da misericórdia de Deus que nos alcança essas pessoas. Vários sinais, né? Posso Viu, Padre? continuar? Vou encerrar aqui, porque travou um pouquinho, e depois a gente recomeça. E eu gravo já aqui. Tá certo? Tá certo, então. Então, a todos que estão aí, vou aqui também até ligar, que eu estava nos dados pessoais, assim, móveis, vou ligar também a internet aqui para ver, mas todos vocês convidados a retornar, inclusive, claro, Padre Pedro. Deixa eu aqui encerrar.